Bom dia! Hoje, dia 3 de março de 2024. Já é março, minha gente, que coisa. Como passa rápido. Demais. Aqui é o Gelson Eu sou Vieira. a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. E é sempre uma honra estar dividindo esse momento com vocês, dessa oportunidade de olhar com um olhar curioso e de como que a gente pode usar as palavras de Jesus através do estudo, né, no lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, e aplicar tudo isso na nossa vida, né? Usar as palavras de Jesus de outra forma. É verdade. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas antes a gente fala rapidamente, como você disse, da importância de fazer o evangelho no lar, né? O nosso lar é o nosso mais importante templo, né? A gente volta, quer dizer, o mais importante templo somos Jesus nós mesmos, de né? outra forma. É verdade. Nós estamos Desculpa. tendo um pequeno problema técnico porque fazemos ao vivo e fazemos reconhecendo a nossa imperfeição. E agora a gente tem aqui o computador pertinho, então se você fizer algum comentário, eu vou poder ler e respondendo. A gente pode responder e fazer uma integração, que é muito legal É também. verdade. E a gente lembrando que nós somos imperfeitos, nós estamos aqui em construção de nós mesmos e a gente se propôs trabalhar, que é o que todo mundo, né, a gente convida todo mundo a fazer. Faça, mesmo que ainda imperfeito, É. porque o ato de fazer nos faz melhor, né? Então, o Evangelho no Lar é quando a gente escolhe um determinado dia da semana e ele se torna sempre o mesmo horário para que nós, que também temos que ter uma programação de chegarmos naquele momento no lar, naquela hora devida, o mundo espiritual também que nos acolhe, está sempre junto a nós, ele também precisa desse momento. Então, esse evangelho no lar, você pode escolher a qualquer hora, o que seja conveniente para você, mas faça isso de forma regular, de forma semanal, no mesmo horário. Pegue uma aguinha, porque a água é a possibilidade de fluidificar a medicina que a gente precisa, os bons amigos espirituais estão ali colocando o que a gente precisa, e a gente com isso faz com que o nosso, né, lar tenha essa limpeza, né? A gente se preocupa tanto com a limpeza material do lar, mas a gente também tem que se preocupar com a limpeza espiritual do lar. Olha E quanta gente já está entrando, a Bela está dando bom dia, o Cioma está dando bom dia. Muito obrigada, gente, por participar e divide, né? Vai convidando as pessoas que você conhece para participar também. é verdade. Então a gente pede a bênção de Jesus nesse momento, que a gente seja inspirado nas nossas palavras e que cada um seja inspirado na sua escuta, né? Que possa essas palavras que entram em cada um, elas possam ser uma motivação para colocar no nosso dia a dia. E a gente sempre começa com a oração que Jesus nos ensinou e também uma oração à Virgem Maria, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, então um esclarecimento aqui, que é nosso capítulo 24, que coloca: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, lembrando que naquela época a candeia era uma espécie de uma lâmpada, né? E dizem até que era uma forma daquela lâmpada do Aladim, né? Que tinha um formato e ela ficava com a luz para poder iluminar. Então a função era a iluminação. E o alqueire era tipo um vaso
que aproximadamente de 35 litros, que você colocava azeite, colocava as medidas de troca e tal, e nessa palavra, nessa afirmação, nessa parábola de Jesus, tem uma série de simbolismos. Uhum. Então, o que queria dizer? A luz que você já tem, né, você não deve colocar algo que a abafe e que não ilumine aos outros. Então, o tema de hoje vai ser essa questão da nossa iluminação, né, a gente buscar a nossa iluminação, mas também saber com que essa nossa iluminação ilumine o outro. Ninguém é tão sombrio e tão que não possa trazer em alguma coisa dele uma luz, né? A gente imagina um quarto escuro totalmente breu, né? E o quanto que um pontinho de luz faz a diferença naquele quarto, não é? Então, é isso, é a gente acessar e permitir que esse pontinho de luz que a gente tem através das nossas palavras, através dos nossos, nossas atitudes, da nossa Uhum. relação com os outros, com amorosidade, o que que esse pontinho pode fazer, É. né? Então, primeiro, como tudo parte de nós, primeiro, né, a mudança do mundo que se espera, ela, na verdade, ela vai começar de dentro para fora. Muitas pessoas têm a ideia que serão coisas exteriores que farão a mudança do mundo, mas não, é a mudança de cada um interiormente. Então, por isso que é importante esse conhecimento de si mesmo, esse processo de autoiluminação, que pode ser até mais simples do que a gente entende, né? Uhum. Todo o nosso dia nós fazemos atitudes, pensamentos e ações. E Santo Agostinho fazia uma proposta de que no final do dia a gente fizesse um pequeno inventário do que nós fizemos, né, olhando para trás naquele dia, não esperando o dia 31 de janeiro, onde Uhum. faremos todas as avaliações e todas as projeções, mas quebrar isso para uma questão diária. Como eu posso me iluminar hoje, em decorrência de como eu agi hoje mesmo, né? E lembrando que somos seres humanos e nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz, né? E nessa avaliação, interessante isso que você está falando, de parar à noite e perguntar para si mesmo: "Hoje eu acessei mais a minha sombra ou mais a minha luz?", É. né? Como é que foi o meu dia? O meu dia foi mais sombra ou foi mais luz? E sem se culpar por esse processo, porque é um processo longo. Nós estamos no planeta Terra, na infinidade de planetas que tem nesse universo, porque esse é um planeta escola. Aqui está todo mundo precisando dessa matrícula muito boa que é desse planeta Terra para o nosso aprendizado. Uhum. Então, como ela disse, ao final do dia, se notarmos o lado sombra se manifestou, perdemos a paciência com alguém, fomos ríspidos com o outro, tivemos um pensamento de julgamento, ok, reconhece, né? Não coloca, não nega e coloca debaixo do tapete, porque não vai adiantar, né? É. Então você reconhece e diz, como eu me ilumino com o que eu notei hoje no meu dia? Então, e a beleza do dia a dia é que no dia seguinte é um novo dia. A gente vai encontrar situações semelhantes onde a paciência está sendo testada. Então, se a gente sabe, no autoconhecimento, que a paciência é uma questão que ainda tem que ser trabalhada, a gente começa a detectar o que é que nos coloca fora da nossa paciência. Isso, e aí vai desculpa, meu amor, Ah, mas, eu me lembrei, né, de mencionar isso, que faz sentido para mim. Quando você faz essa avaliação, você é como se você estivesse percebendo o que que foi que eu construí, né, a a a impaciência, né, a irritação ou o julgamento dos outros, é como se você estivesse construindo esse alqueire, né, esse vaso, né, e aí, de repente, você percebe que a sua luz, a sua essência está coberta, né, por essa coisa que foi construída a cada momento, né, da uhum, nossa vida, e a gente tem opção, a gente tem escolha, né, a gente pode é, escolher. Eu vou continuar construindo
esse vaso, esse alqueire para cobrir a minha luz, para cobrir a minha essência, ou eu vou escolher olhar para isso e desmontar, e E desconstruir. perceber que esse alqueire está se formando, essa cobertura da nossa luz está se formando. Como Uhum. você disse, pode ser pela impaciência, então vamos trabalhar a impaciência. E aí você se pergunta como é que eu trabalho a impaciência. Então pode ser na hora que você sentiu aquilo, você dá 3 profundas respirações para que você retarde a sua reação. Então você conhece, poxa, eu falo com determinada pessoa, essa pessoa me tira a paciência. Então, a minha primeira sugestão, faça uma oração em direção a essa pessoa, porque senão você está construindo um alqueire e quando você lembra daquela pessoa e diz, essa pessoa me deixa impaciente, aí você está fazendo com que a sua luz se diminua. Então, a ideia é essa, você perceber onde está a sua sombra e Isso. trabalhá-la. Uhum. O próximo passo dessa questão é a questão da luz que ilumina o outro, né? Então você está trabalhando na sua iluminação e você pode pensar que você só vai começar a iluminar outros quando você estiver muito iluminado, mas Verdade. não é isso, é um trabalho. A gente está fazendo esse trabalho, a gente sabe da nossa imperfeição. E a Uhum. gente sabe que talvez ilumine ou não ilumine, porque talvez a gente tenha falado uma palavra mais ou menos adequada. Enfim, a gente sabe da nossa imperfeição. Mas a proposta é iluminar. E se você acha que você não tem condição de iluminar, são várias as coisas em que a gente ilumina, mesmo a gente não percebendo. Por exemplo, eu dou um exemplo assim de alimentação, né? Existe um grupo do meu trabalho que a gente fala só de culinária. E a culinária é onde a gente muitas vezes ilumina. E eu dou o exemplo de quando a minha avózinha fazia um prato italiano muito simples, mas ela fazia com tanto amor, era tanta iluminação naquela preparação dela, que todos que provavam aquela comida diziam: não sei como você faz, mas é uma coisa muito boa. Então a iluminação, se você é um professor, ilumina dando a sua aula sabendo que você vai estar fazendo seres humanos melhores. Então traz amor nesse ato, em que esse ato se torna iluminação. Se você cuida e né, no nosso número de primaveras que nós estamos, os nossos pais, muitas vezes, eles estão precisando de cuidados. São pessoas mais idosas, estão por volta dos seus 80 anos, e a muitas pessoas cabe a atenção a esses pais. Então, junta amor a esse ato, que não é só o ato da assistência, mas assistência com amor, e você está iluminando. Isso, e através disso a gente lembra que essa luz que a gente tanto fala, que luz é essa? Essa luz é essa essência, né? Nós somos seres de luz, nós somos os seres feitos de energia, de luz, que conecta, né, com essa força, com essa fonte de tudo que é. E ela já está, ela já existe, não tem como negar, não é? E quando a gente se dar conta, né, a gente se dá conta de que o mínimo que a gente faz, né, com intenção, a gente está só acessando algo que a gente já tem, né, que está ali, disponível, né. É verdade. E eu coloco sempre, hoje em dia, o que grandemente penetra em todas as pessoas e que todas as pessoas têm capacidade de influenciar outras pessoas, são as redes sociais, né? As Uhum. redes sociais, ao mesmo tempo que leva o bem a toda parte, uma boa mensagem, ela também, em contrapartida, ela é uma geradora de responsabilidade muito grande, porque aquilo que você fala, aquele pensamento que você expressa, ela atinge outras pessoas. E Uhum. você pode não saber, mas muitas pessoas têm em você uma luz a ser seguida, uma orientação a ser seguida. Então, muitas vezes, a sua palavra, a sua opinião, o seu comentário, o seu colocar adiante uma determinada mensagem, ela
está levando também uma mensagem que pode estar iluminando ou pode estar trazendo uma mensagem não muito E aí a positiva. gente está olhando a responsabilidade né, da pessoa que está usando as redes sociais para passar ou luz ou sombra, vai depender em que nível que essa pessoa esteja, se ela estiver olhando para o ego, né, e para o seu próprio benefício, ela provavelmente não vai estar olhando muito para o lado luz dela, né? Mas aí a gente também precisa tomar responsabilidade, né? Tomar responsabilidade do que a gente está seguindo, do que a gente está olhando, do que a gente está perdendo. Não vou dizer perdendo, mas como que a gente está usando o nosso tempo? Acessando a luz ou acessando a sombra que vem de fora, né? É a autorresponsabilidade. É verdade. Então, assim, o convite, e de novo, a mudança total do mundo, ela vai começar dentro de cada um, ela vai começar dentro de cada ato. Então não pense que o seu ato ele é uma coisa insignificante. Ele é uma coisa profundamente significante porque é dele, do agir, do pensar, das palavras que se faz, é que se vai fazer uma mudança global. É começando de dentro. Então, por isso que a gente coloca agora com tanta importância esse capítulo que fala da iluminação, é onde você se ilumina. E a mensagem aqui no capítulo ali fala que o ingrediente fundamental para essa iluminação é a questão de trazer o amor dentro dentro da sua ação, da sua palavra, do seu, da sua, do seu dia a dia, né? Então, e como a gente busca esse amor, né? Porque às vezes a gente pode dizer, mas como é que eu trago amor nessa minha ação, nessa minha palavra? Então a gente reflete e diz, como é que eu posso trazer a mim, ao próximo, o bem, né? E o bem é o cuidado com a palavra, e principalmente o sentimento em que você expressa aquela palavra. Você olha para si e vai fazer algum comentário. Com que sentimento eu estou fazendo esse comentário? É um sentimento de mágoa? É um sentimento de inveja? É um sentimento de raiva? É um sentimento de julgamento? E como você disse, existem as sombras em nós, e isso é uma coisa a ser trabalhada. Então a gente vai prestar atenção para que se naquele momento um desses elementos, inveja, raiva, julgamento, ele está se manifestando, e a gente vai dizer qual é o antídoto de cada coisa, qual é a virada para cada manifestação dessa, ela se tornar uma manifestação de amor. Então, se é a inveja que você tem, como é que eu transformo a inveja? Talvez eu olhando um vizinho, alguém do trabalho que tem alguma coisa que eu ainda não tenho, que aquilo se torne inspiração, em vez do sentimento de inveja. Se é a impaciência que me traz naquele momento, qual é o sentimento que vira, quando eu adiciono amor a essa vertente da impaciência, o que ela se transforma? Ela se transforma numa tolerância, ela se transforma na compreensão do outro. Aquele é a forma que ele fala. Talvez ele fale um pouco alto demais, que te tire a paciência. Você entende que talvez é a maneira da pessoa se manifestar. Você já talvez tenha falado com essa pessoa e compreender, ter tolerância e indulgência com o outro, né? E o que você fala sobre isso, já que eu falei demais? É sempre bom a gente ter esse tempinho realmente para aplicar, né, assim, acessar a nossa luz, e essa luz, essa possibilidade que a gente tem de novo, né, de acessar ainda mais essa nossa linda essência e entender o quanto que a gente pode transformar o nosso dia. Muitas vezes a gente, né, não se dá conta que um bom dia na fila do pão pode Traz luz. fazer pode Traz trazer luz. luz para alguém, né, que está lá achando que não, né, que dificuldade é essa que eu estou passando. Então, que bom que a gente pode pensar sobre essas coisinhas. É verdade. Então a lição de hoje é trazer luz no seu dia, né?
fazer essa avaliação no final do dia, de como foi o seu dia, e perceber aonde você teve esse momento humano de deslize, que é compreensível, mas e como você pode iluminar, né? Quando você traz luz ao local, né? A gente está limpando a nossa casa e a gente traz muita luz em determinado ponto, a gente descobre o que os olhos sem aquela luz maior não percebia. E qual é o nosso próximo movimento? É um movimento de limpeza, de tirar aquilo e colocar aquele local purificado. Então, a iluminação nos permite olhar melhor a nossa situação e fazer essa transformação. E aí, né, e aí a gente entra né, nesse lugar, né, que às vezes as dificuldades da vida, né, os desafios da vida, talvez nos tragam a ficar nessa posição, né, de que onde é que está a luz, né? Parece que está tudo muito escuro, está tudo muito sombrio na minha vida. Parece que nada dá certo. Parece que, né, esses desafios que eu estou passando nunca acabam, mas sempre acabam, sempre passam, sempre passam. E aí, o que a gente pode fazer? Olhar, sim, né, reconhecer, poxa, tá realmente difícil esse meu caminho aqui, mas espera aí, tá só tão difícil? Tá só tão difícil? Será que tem alguma coisa que eu possa olhar? Espera aí, mas eu já conquistei algo, eu já saí daquela posição que eu estava ontem, né? Eu tô viva mais um dia, eu tenho mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer algo, mesmo que seja um grãozinho de areia, né? Nessa modificação que eu quero escolher. O que eu quero escolher? Eu quero ficar só olhando, como ele falou? Quero só ficar olhando para essa sombra? Ou eu quero olhar dentro de mim e ver, peraí, mas tem algo mais que eu possa olhar, né? E a dor passa. E às vezes a dor é tão intensa que parece que vai ficar eternamente. Mas tudo na vida passa, Tudo né? passa. Todas as ondas vão e vêm, né? Os ciclos da vida estão aí na natureza provando para a gente que as dificuldades elas vêm para a gente aprender né, a manejar melhor num próximo ciclo. E É isso aí, minha gente. E hoje a gente vai com o nosso objetivo de ficar nos 20 minutos, 25 minutos. Parece que vamos cumprir hoje essa proposta. E, de novo, o convite é colocado para você colocar, colocar o Evangelho no Lar no seu dia a dia. Né? Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas cada um pode usar aquele livro de reflexão espiritual mais adequado para que você leia e faça uma reflexão. De novo, busque sempre o mesmo horário, busque fazer disso uma regularidade, e você vai ver o quanto o seu lar, a sua casa, ela ganha uma leveza, porque a espiritualidade veio e trouxe essa limpeza e esse benefício e essa luz, não é certo? Isso, então eu estou muito feliz aqui, olha quanta gente participando, né? Tem a Rô Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Olga, o Fernando, Cioma, né? A gente já viu, tem bastante gente, obrigada, a Sandra, muito maravilhoso, gente, e dividam, né? Dividam essas lives, se vocês acham que são interessantes e que vai trazer algum benefício para alguém que você conheça. A gente também está no YouTube, né? O Mestre, em outras palavras. Dá o seu like, que aí a gente sente, a gente entende que está trazendo contribuição, né? Para quanto mais gente, melhor, né? É verdade. A gente encerra agora com uma oração de agradecimento a todos os nossos queridos mentores, a essa oportunidade que está sendo nos dada para usar a nossa voz, para trazer um pontinho de luz
no caminho, né, no nosso próprio caminho, no caminho de todos que estão participando, seja qual seja a hora, seja live ou em outro momento, mas que esse pontinho de luz traga algo mais profundo e algo que possamos todos pensar e aplicar na nossa vida. A gratidão mesmo pela nossa saúde, pela nossa disponibilidade, por estarmos mais um dia buscando, né, melhorar, buscando crescer interiormente. E assim é e assim está feito. E assim seja. Então, muita luz para vocês. Pega o seu copinho de Seu água. copinho de água. A gente sempre tem um copinho de água para que ele seja fluidificado, ele seja vibrado enquanto a gente está falando sobre tudo isso, pensando sobre tudo isso juntos, sabendo que a espiritualidade também está presente, né, de uma forma muito maravilhosa. Então, tenham um excelente dia para vocês. Namastê. Namastê, fiquem com Deus, tudo de bom. E a gente Até domingo que vem.